De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de distúrbio alimentar. Esses transtornos são condições psiquiátricas caracterizadas por um comportamento persistente relacionado aos hábitos alimentares. Evidências obtidas em 32 estudos realizados em 16 países, entre eles o Brasil, apontam que a prevalência desse transtorno é maior em meninas, na faixa etária entre 6 e 18 anos, responsável por cerca de 30% dos pacientes estudados. Bastante, né? Para a gente entender mais sobre esses distúrbios e como a gente pode tratar, a gente conversa com a endocrinologista a doutora Marina Marcondes. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Eliane. Tudo bem? Tudo ótimo. Que importante falar disso, viu, doutora? Eu acho que é um assunto que as pessoas ainda têm um pouco de receio, Sim, né? E aquela culpa, às vezes, por sentir. Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando, em média, quais os mais comuns, doutora? os mais comuns que a gente tem hoje é o transtorno de compulsão alimentar, né, a anorexia nervosa e a bulimia. São os três mais comuns, né? E são caracterizados um pouquinho diferente cada um deles, mas todos sempre com um problema excessivo em relação à comida. Doutora, quando a gente fala ali que as meninas, né, são as que geralmente acometem mais as mulheres, Sim. as meninas, isso é porque, de repente, a gente tem um estereótipo, um padrão de beleza que é sugerido, que está na nossa cabeça? Existe uma preocupação muito grande, né, em relação à imagem, né? Hoje a gente vive num mundo onde o culto ao corpo é uma coisa muito valorizada e geralmente as meninas, elas na idade da adolescência começam com essa preocupação excessiva. Então, geralmente, você começa a desenvolver aí, hoje a gente vê meninas de 8 anos já começando com algumas restrições alimentares, o que é muito preocupante, e geralmente até a idade adulta, um jovem adulto, uma mulher adulta. É muito mais comum em mulher, mas a gente tem também alguns casos de meninos, principalmente na bulimia e na anorexia, né? Você tem esse tipo de transtorno. Doutora, qual é a diferença de anorexia e bulimia? Bom, a anorexia nervosa, ela é um transtorno alimentar onde há uma preocupação excessiva com a perda de peso, né? E é uma perda de peso muito rápida e onde você tem uma distorção da imagem. Geralmente você se olha e se vê muito gorda. E aí você começa a ter restrições de alguns alimentos. Com o tempo você ainda tem fome, mas com o tempo você passa a não comer mais nada. Então isso se torna muito preocupante, porque você passa a ver crianças, adolescentes, pessoas com anorexia fazendo ingesta de 200, 300 calorias por dia. Por dia? Doutora, mas assim, só da gente andar, por exemplo, aqui no estúdio, a gente já perde calorias. Então, Sim. E aí? Mas é exatamente o que acontece. Tanto é que é uma doença que, se não for tratada, você pode ser fatal, né? Tem muitos casos de morte onde você realmente não consegue tratar essas crianças, essas adolescentes. Isso precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Se você não tiver abordagem, e muitas vezes você vai precisar de um tratamento hospitalar. Que tristeza. E a bulimia, doutora? A bulimia, ela já é um transtorno alimentar, mas é relacionada com uma ingesta muito grande de alimentos num curto período de tempo, mas seguida de uma culpa muito grande. Você sente culpado de ter comido tudo aquilo e aí você tem formas de tirar tudo aquilo do teu corpo. Na verdade, ela é seguida de um momento de purgação, né? Então você faz a autoindução de vômitos, uso de laxante, de diurético, ou geralmente você começa a fazer exercícios extenuantes, vai para academia, fica 3, 4 horas numa academia, como uma forma de você recompensar toda aquela comida, todo aquele a gente chama até de Big Bang, que é um tempo muito pequeno, Abiane, você come demais, muita coisa. E geralmente vem com remorso depois. Meu Deus. A gente tem 2 depoimentos, eu falo 2 porque a gente tem um que a gente vai assistir agora para entrar no assunto, continuar o assunto, mas tem um especial da doutora também, então a gente vai começar agora e a gente vai ver um depoimento de uma pessoa que vocês conhecem, que ela até já veio aqui no Santa Receita falar um pouquinho sobre um livro que ela fez, que é a Leca. Vamos assistir. Olá, boa tarde, Abi, Léo. Sempre um prazer estar com vocês do Santa Receita. Infelizmente, dessa vez não pôde ser pessoalmente, mas por aqui a gente se mantém conectado. E eu estou muito feliz por vocês estarem abordando esse tema que é tão importante, que acho que se faz tão importante nessa era digital, onde as pessoas estão cada vez mais com transtornos de imagem, que acabam muitas vezes levando ao transtorno alimentar, que é um assunto muito sério. Cresce o número de pessoas que têm transtornos alimentares pelo mundo assustadoramente.
E eu dividi a minha história na primeira edição do Big Brother, me tornando a primeira pessoa a falar publicamente desse assunto, um assunto delicado que gerou um grande preconceito na época por ser uma doença e um mal muito novo, as pessoas não discutiam muito a respeito. Enfim, através de todo esse caminho eu acabei escrevendo Louca Eu, que é o meu livro que trata desses assuntos ligados a transtorno de imagem, dismorfia, compulsão, transtorno alimentar, e onde eu busco desmitificar muitas coisas a respeito da doença e para as pessoas que lerem aprenderem a lidar com quem sofre dos transtornos, porque para muitas pessoas parece um assunto, como todo mal psicológico, muito intangível, né? É diferente você apresentar uma doença física e uma doença que tem um fundo psicológico, que muitas vezes é muito mal compreendida. Então tinha muito essa vontade de trazer essa discussão e de falar principalmente às adolescentes que estão cada vez mais escravas dos filtros e de tudo isso, em busca ainda pelo ideal do corpo perfeito, né? E a gente vai descobrindo ao longo dos anos que perfeito é a gente ser feliz e se aceitar como é, amar o corpo, enfim. Fico muito feliz de fazer parte de alguma forma dessa pauta e que ela ajude cada vez mais mulheres e pessoas, porque não são só as mulheres que sofrem com os transtornos de imagem e alimentares, e que as pessoas busquem ajuda e se libertem das suas prisões, porque o que importa é ser feliz. Muito obrigada, um beijo para todos vocês, saudade. Beijo para você, minha querida, muito obrigada, viu? Doutora, quando a gente vê a Leca falando, passa um filme que as pessoas começaram a ver no Brasil todo, né? Falar sobre anorexia, bulimia, enfim. E você não era uma médica antes, a sua primeira formação é em Direito, né? Sim. Como que isso aconteceu? Por que a medicina invadiu tanto o seu coração? Porque eu tenho uma história de transtorno alimentar, né? Eu tive anorexia e tive bulimia. A minha história começou por volta dos 10, 11 anos de idade. Eu comecei a desenvolver anorexia, também por essa busca incessante de ficar magra, de dieta. Começa a buscar dieta de um, dieta do outro, até dieta de uma amiga você começa a fazer. E de repente existem gatilhos, né, Biane? Então a gente tem muitos gatilhos emocionais. E esses gatilhos geralmente não são compreendidos. Relações familiares, relações interpessoais, sentimentos negativos, existe muita história com abusos. Então, eu acabei desenvolvendo anorexia. Aos 14 anos foi o momento mais crítico da minha vida. Eu cheguei a pesar 23 quilos com 14 anos. Eu precisei de uma internação hospitalar. Né? Nesse momento, eu já não comia mais, eu não conseguia mais ingerir nada. Então, eu precisei de um suporte parenteral e eu fiquei internada na Beneficência Portuguesa, com uma equipe na época de gastro, para entender da doença. Até então não se falava em 1992 isso. Então a gente não sabia muito bem, na cidade do interior, em Lorena, você não sabe o que é a doença, meus pais não conheciam, eu só via eles chorando muito, mas eu já não tinha mais condições, eu tinha uma fadiga intensa, eu não conseguia mais ir para a escola, tinha muito frio, né, porque a quantidade de gordura é muito baixa, percentual muito baixo. Não menstruava já com 14 anos, não veio a menstruação. Minha primeira menstruação veio aos 17 anos, porque você acaba tendo alterações endocrinológicas, né? Os hormônios gonadais ficam em níveis muito baixos, os hormônios tiroidianos também, então você começa a sentir muito mais frio do que o normal. E eu desenvolvi anorexia, fiquei internada e naquele momento a gente começou a descobrir que precisava de um suporte maior. Foi quando meus pais procuraram, na época, o Dr. Taque, que era o único médico no Brasil que tratava dos transtornos alimentares. Em 1993 foi fundado o Ambulim, em São Paulo, e eu comecei a me tratar. O tratamento envolve parte psiquiátrica, era terapia familiar, era terapia sozinha com ele, nutricionista. E nesse processo tive muitas pessoas que me ajudaram, tive anjos que entraram na minha vida. Eu saí da anorexia até que em um tempo aí de uns 2 anos eu consegui ir ganhando peso. Aí nesse momento eu não aceitava mais ganhar peso e aí eu descobri que eu poderia vomitar se eu comesse. Eu comecei a ter compulsões alimentares, eu tinha uma necessidade muito grande de comer talvez tudo aquilo que eu fiquei muito tempo, 4 anos em restrição, e eu comia e induzia vômitos. Ia para academia, ficava 4 horas dentro de uma academia, ia de manhã, ia de tarde, ia de noite. E aí eu comecei um processo que foi muito longo e que foi muito difícil. A bulimia, eu achei que ela foi muito mais difícil para mim do que a anorexia. Apesar de, naquele momento, se eu não tivesse suporte, eu morreria da anorexia, né? Mas a bulimia me trouxe outras complicações, né?
você acaba tendo um risco maior de ter infertilidade, né? Eu tive um desgaste nos dentes por causa dos vômitos, eu adquiri uma osteopenia, com 20 e poucos anos eu já sabia que eu tinha uma osteopenia. Então, você acaba tendo outras consequências que não é simplesmente, somente relacionada à parte psiquiátrica e mental, que é muito difícil. Então, chegava a ter mais de uma vez por dia vômitos. Eu tinha compulsões de manhã, de tarde, de noite. E chegou um momento que era muito crítico para mim, para minha família. E geralmente você faz isso em segredo. Chegou uma hora que não tinha mais segredo. Não tinha né? mais Todo como mundo esconder. Não tinha mais como esconder. A casa cheirava. Então não tinha mais como esconder aquilo de todo mundo. E eu convivi com a bulimia quase 20 anos. É muito Em tempo. períodos que eu ficava boa, eu tinha períodos bons, passava alguns meses muito bem. Alguma coisa emocional acontecia na minha vida, era o momento onde eu desenvolvia a bulimia de novo. Então, olha como isso é interessante, né, Marina? Porque você fala que é multidisciplinar. Sim. Não dá para fazer isso sozinho. Não consegue. Não consegue. Você Precisa não consegue de um sair. apoio familiar, Um apoio familiar, de de uma rede familiar, de nutricionista, de psicólogo, de psicoterapeuta, terapia cognitivo-comportamental, medicação, né? Eu tive que tomar medicação tanto na anorexia para sair daquele quadro meio depressivo que eu vivia naquele momento, porque o paciente anoréxico, você percebe uma diferença entre ele e o bulímico. No momento de anorexia, você tem um paciente que ele se cobra muito, né? Então é uma perfeição, é um perfeccionismo muito grande. Geralmente você fica muito introvertida, você já não faz mais, você não vai mais em festas. Eu não tinha mais vontade de estar com colegas, com amigos. A bulimia, o perfil do paciente muda. Então você é um paciente mais extrovertido, brincalhão, mas que sofre. Porque ninguém sabe o que ele passa dentro de um banheiro quando ele vai lá e faz a purgação. Mas geralmente está em festas, é sociável. Já um paciente com anorexia não, ele realmente se esconde, é mais introvertido, é muito mais perfeccionista do que um paciente com bulimia. Doutora, como fazer as pazes com a alimentação, entender que ela é um aliado e não que ela é, de repente, o tudo de ruim, né? Era isso que eu me perguntava há 20 anos, né? E quando você começa a enxergar o alimento como seu amigo, é a hora que você consegue se livrar. Porque você tem um apoio, você tem medicação que te ajuda a controlar, mas nada disso é o suficiente para você sair do quadro quando você realmente não consegue enxergar o alimento como uma coisa boa, porque eu sempre tive medo do alimento. Então eu nunca fui uma criança gorda, mas eu sempre fui um pouquinho mais cheia, então eu já via alimento com um olho diferente, às vezes eu comia, via meu pai, minha mãe olhando um pouquinho a mais, então eu tinha um medo da alimentação, do alimento. Depois desse medo, eu acabei desenvolvendo a anorexia, desenvolvendo a bulimia, e eu só conseguia enxergar a alimentação como uma coisa ruim, eu nunca consegui enxergar como uma coisa boa. E quando eu aprendi que eu precisava entender que o alimento para mim tinha que ser o meu aliado, é a hora que eu consegui me curar. Que maravilha. A gente tem alguns alimentos aqui. Esses são os nossos aliados, doutora? Esses são alimentos que ajudam muito o paciente num processo, né? Porque geralmente no processo que você está, desses transtornos, não são esses alimentos que você busca, mas isso aqui é o que te dá saúde, né? Eu falo para os pacientes hoje que a gente é aquilo que a gente come, melhor, aquilo que a gente absorve, né? Porque existe uma diferença entre o que você come e o que você absorve. Então, quando a gente aprende a ganhar, Abiane, autoestima na vida, que não tem a ver com imagem, tem a ver com o quê? O que é autoestima? É autoamor. Eu preciso me amar, mesmo em momentos difíceis, eu preciso aprender a fazer escolhas boas. E é nesse momento que um alimento como esse aqui te traz saúde. Doutora, você é maravilhosa e contando a sua história, você já consegue mostrar para os pais que estão em casa como observar os filhos, né? Você mesmo se observar, porque às vezes a gente faz coisas, mas é só hoje, né? Mas eu tô muito cheinha agora, acho que é melhor eu comprar um remédio, enfim. E laxante, diurético, tem que começar diurético. a prestar muita atenção nisso, sabe? Os adolescentes começando a usar laxante, diurético, uma variação de peso, sabe? Porque na anorexia fica muito claro, quando você começa a fazer uma restrição, é uma busca incessante, você tem uma perda rápida de peso, né? Mas a bulimia, às vezes, é um pouco mais difícil, mas assim, começar só a falar de dieta, só de regime, agora virei vegana, agora virei vegetariana, agora não como isso, agora não como aquilo, essas restrições começam a surgir e começa a haver uma variação no peso, tem que começar a ficar atento.
meu Deus. Fiquem atentos, né? E se amem. Eu já vou pedir para a doutora voltar para a gente falar mais sobre esse tema, porque eu acho que é um tema muito importante. E para a gente fazer as pazes com os alimentos. Os alimentos, sim. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, Biane, obrigada. E você de casa, aproveite para ver o Instagram, para conversar, fazer perguntas para a doutora, @doutora, DRA, Marina Marcondes 40. O telefone é o 12 99187 0823. Também tem o 12 2103 0354 e o site doutoramarinamarcondes.com.br. Obrigada. Obrigada viu? a você. Pelo ensinamento e por partilhar sua história. Muito obrigada. Obrigada, viu, Obrigada a doutora? você. Maravilhosa.